Oi, turma. Eu espero que estejamos todos em paz, com saúde, tentando absorver tudo que está acontecendo e, quem sabe, tirar algum proveito disso, né? Eu costumo olhar sempre o lado bom das coisas, independente da gravidade delas. Então, sigamos. A gente vai falar agora sobre a primeira fase modernista brasileira, que vai de 1922 a 1930. Essa fase ficou conhecida como a fase destruidora ou anárquica. Por quê? Porque foi uma fase que veio determinar o início de uma nova era artística no Brasil, né? Então, era preciso destruir paradigmas do passado para poder construir uma perspectiva inovadora da arte, da literatura propriamente dita, né? Então, a primeira fase modernista foi de extrema importância para que as outras pudessem acontecer de maneira evolutiva, com sucesso, né? Com um retorno, um feedback do público, principalmente muito bom, muito significativo. Então, daí o fato de ser considerada uma fase destruidora. Muito bem. Ela acontece em 1922 não por obra do acaso. Né? A gente precisa lembrar que em 1922 comemorou-se o centenário da proclamação da independência política. E os artistas usaram esse centenário para proclamar a independência artística brasileira. Então, 100 anos depois da proclamação da independência, surge a Semana de Arte Moderna como um marco inicial para essa ruptura total de uma literatura 100% ligada à Europa. Vamos seguir. A Semana de Arte Moderna de 22, realizada no Teatro Municipal de São Paulo, contou com a participação de escritores, artistas plásticos, arquitetos e músicos. Então, vale ressaltar que não foi uma semana da literatura ou uma semana da pintura, foi a semana de arte. Então, todos os artistas, todos os poetas, os escritores que estavam envolvidos, engajados nessa tendência modernista, resolveram se apresentar, né, no mesmo local, no mesmo evento. Aí ao lado está o panfleto original, né, o cartaz que fez a propaganda da Semana de Arte Moderna, que aconteceu na cidade de São Paulo, na maior casa com toda a pompa e circunstância, que foi o Teatro Municipal de São Paulo, em 1922. Inserida nas festividades de comemoração do centenário da independência do Brasil, em 1922, a Semana de Arte Moderna apresenta-se como a primeira manifestação coletiva pública na história cultural brasileira a favor de um espírito novo e moderno em oposição à cultura e à arte de teor conservador, predominantes no país do século XIX. Quando é que tudo isso aconteceu? Entre os dias 13 e 17, ou seja, 13, 15 e 17, mais especificamente, de fevereiro de 1922, realiza-se um festival com uma exposição com cerca de 100 obras e 3 sessões literárias e musicais noturnas. A produção de uma arte brasileira, afinada com as tendências vanguardistas da europeia, sem perder o caráter nacional, era uma das grandes aspirações que a semana tinha de divulgar. Eu acho interessante porque a gente consegue visualizar toda essa efervescência, né, toda essa curiosidade, toda essa reunião da High Society paulistana na época, na minissérie Um Só Coração. Vocês receberam um link que vai direcionar vocês até esse vídeo, e eu gostaria que vocês assistissem para que vocês pudessem perceber, né, o alvoroço da população elitizada, evidentemente, porque o Teatro Municipal de São Paulo não era para qualquer um, e o objetivo da Semana de Arte, bem como dos seus produtores, era justamente chamar a atenção dessa elite, já que era essa elite que tinha acesso à literatura europeia, certo? Vamos lá.
São Paulo dos anos 20 era a cidade que melhor apresentava condições para a realização de tal evento. Tratava-se de uma próspera cidade que recebia grande número de imigrantes europeus e modernizava-se rapidamente com a implantação de indústrias e reurbanização. Era, enfim, uma cidade favorável a ser transformada num centro cultural da época, abrigando vários jovens artistas, dentre os quais a gente tem um nome bem importante, que foi Oswald de Andrade. Então, ele foi uma espécie de o cabeça de toda essa estrutura, tanto intelectual quanto financeiramente, né? Ele se rodeou de amigos que podiam ajudá-lo, evidentemente, financeiramente na construção desse projeto ousado, já que não tinha intervenção política nenhuma, né? A gente vê aí nas imagens o Teatro Municipal de São Paulo, que é um espetáculo de lugar até hoje, né? E que foi de extrema importância e porque abrigou, foi o berço de toda essa manifestação artística. No próximo slide, nós temos aqui um parque de diversões, né? No centenário da Independência, o Museu da Imagem e do Som, que também foi de extrema importância, porque eles acabaram acoplando todos os museus, todas as casas de arte de São Paulo, para todas falarem a mesma linguagem, né? Que era essa linguagem modernista, futurista e inovadora, que não deixava de também estar à frente do seu tempo, já que as vanguardas europeias foram de extrema importância para a tomada de decisão para que a Semana de Arte precisasse acontecer. Esse era o ano em que o país comemorava o primeiro centenário da independência e os jovens modernistas pretendiam redescobrir o Brasil, libertando-o das amarras que o prendiam aos padrões estrangeiros. Seria, então, um movimento pela independência artística do Brasil. Os jovens modernistas da semana negavam, antes de mais nada, o academicismo nas artes. A essa altura, estavam já influenciados esteticamente por tendências e movimentos como o cubismo, o expressionismo e diversas ramificações pós-impressionistas. Aí nós temos os três principais mentores, né? As três pessoas a quem a gente deve milhões de agradecimentos para que a nossa arte se tornasse independente. Esse cidadão de chapéu, né, Oswald de Andrade. Nós temos aí a imagem de Menotti Del Pitta no meio e a última imagem, que é esse senhor de óculos, é o Mário de Andrade. Por que Menotti Del Pitta está aí? Menotti Del Pitta, gente, foi de extrema importância porque foi através dele que conseguiram, por exemplo, o valor para pagar o Teatro Municipal de São Paulo, que na época custou 800 mil contos de réis. Tá aí os historiadores para fazer um cálculo base para a gente descobrir hoje quanto seria o aluguel daquele teatro, certo? Muito bem. A gente tem muita coisa para falar e por termos muita coisa para falar, a gente vai dividir esse vídeo em algumas partes para não pesar muito a memória de celular de vocês. Daqui a pouco a gente volta.